Socorro, Maria! O comportamento do meu filho piorou depois que eu comecei a seguir as dicas sobre birra. Então, para a gente dar sequência, né, à nossa série sobre as birras, eu vou estar explicando para você por que é bem provável que o comportamento do seu filho piore nesse primeiro passo. Né? Então a gente está falando que a gente quer extinguir um comportamento de birra, né? E quando a gente pensa em parar um comportamento, em que esse comportamento comece a não mais existir, a resposta provável é que o comportamento do seu filho piore, né? Ele vai tentar achar outros comportamentos, ou ele vai gritar mais, ou ele vai chorar mais, ou ele vai tentar outras estratégias para que ele continue tendo as mesmas respostas, né? Que você ceda ou que você dê atenção, né? Isso já é esperado, né? Então o que eu falo para você é que você tem que persistir, né, nesse novo comportamento que você tem colocado depois, ou ignorado, ou tem acolhido, mas que não tem cedido ao comportamento de birra, para que a partir de algumas respostas ele volte a não mais existir. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Pensa quando a gente pega um computador que a gente sempre usava, a gente sempre dava os mesmos, a gente apertava as teclas e ele respondia pra gente, e de uma hora para outra, né, a gente começa a teclar aquelas teclas, a usar aqueles comandos e ele não responda. A gente não vai ficar tentando fazer mais forte, tentar achar outra forma. Às vezes a gente acha que a gente se esqueceu do comando, então a gente fica tentando, a gente aumenta, né, a frequência, ou a gente muda alguns comportamentos, mas para procurar a mesma resposta que a gente tinha anteriormente. É claro que depois de um tempo que a gente vai vendo que a gente vai apertando aquelas teclas e aquele comportamento não volta a existir, aquela resposta não volta a existir, logo depois de um período a gente tende a não mais usar aquele teclado ou não usar aquele computador, né? A mesma coisa vai acontecer com o comportamento de birra do seu filho, né? Ele vai fazer essa piora esperada, né? Essa resposta, ele vai procurar outras respostas, ele vai aumentar talvez, principalmente o choro, né? E o choro é aversivo pra gente, a gente se incomoda, ele vai fazer essas tentativas. Mas se a sua resposta continua sendo a mesma, se a sua consequência continua sendo a mesma, depois de um período, esse comportamento de birra tende a se extinguir, tá bom? Então continue, persista que você vai ver as respostas.